Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Raquel aqui da Hack Gráfica e esse é o canal Gráfica Rápida em Casa. Então, sábado por aqui, hoje é dia 8 de novembro, aqui na região onde eu moro, Blumenau, Santa Catarina. Ontem passou um tornado, se eu não me engano. Eu acho que é tornado. Mas quando cheguei em casa eu inventei, eu vou no mercado comprar algumas coisas, porque vai que o estrago seja grande e eu fique sem nada em casa. Aí fui, comecei a fazer as compras, quando tava lá, comecei a fazer as compras, o mundo desaba. E é isso, eu já tava meio ruim e tô com essa voz aqui pra vocês. Mas, cara, nem parece. Consegue ver o céu? Que ontem choveu o tanto que choveu. Por aqui eu acho que o que restou é vento, ainda tá ventando, não muito, mas ainda tá ventando. Já deu algumas ventaninhas maiores, né? E eu tô trabalhando. Eu fiz ali limpeza de cabeçote, verificação de jatos, como tava um pouquinho de tempo parada a impressora. Eu nem lembro se eu fiz alguma coisa essa semana. Não lembro, cara. Mas, enfim, hoje eu tinha bastante coisa pra fazer. Então, eu vim trabalhar. Eu abri uma loja aqui em Blumenau da Daiso. Então, eu fui lá. Comprei alicate, 2 alicates. Eu acho que assim vocês conseguem ver mais. 2 alicates. Pra gráfica. Comprei outras coisas também. Comprei um apontador Daila, que é o apontador Daila só na misericórdia de Deus. E comprei essas fitas. Pro no final do ano, quando eu pegar férias coletivas, a gente pintar a casa e arrumar a gráfica aqui na sala. Hoje, o que vai acontecer? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço o topo de bolo na Scan Cut. Eu já tenho aqui a arte pronta. Agora eu lembrei, eu trabalhei, porém não imprimi nada. Tem aqui a arte pronta, eu vou virar a câmera pra vocês verem. Então, pessoal, eu tava aqui gravando e não sei o que deu que parou de gravar assim do nada, sabe? Mas eu uso, tentar resumir o que eu falei, eu uso o Canva versão paga. E esse daqui foi o material que eu mandei pra ela. Ela não gostou muito não, mandou uma inspiração. E segundo a inspiração, ficou dessa forma aqui, ó. Aí eu quero mostrar como eu faço os topos de bolo aqui, tá? Ó, ficou dessa forma. O que eu faço? Eu venho aqui, pesquiso, topo de bolo de tal personagem e mando alguma coisa pro cliente, né? Se a imagem tá feia ou... se a imagem tá feia ou... sei lá, preciso mudar, editar alguma coisa, o que eu faço? Eu salvo, né, a foto, venho aqui com o botão direito, venho em salvar imagem como e baixo a foto. Aí eu venho dentro do layout e faço o upload. E daqui fazer o upload. Aí eu jogo aqui pra cima, dou um 100% pra ver como que tá a qualidade da imagem. Essa daqui não me agradou muito, eu vou passar nessa imagem aqui o melhorador de imagem que eu uso vai ficar top. Por isso que eu não me preocupo muito com as imagens lá no site, sabe? Se tem, ou se tá em alta definição ou não. Aí eu venho aqui, ó, geralmente eu uso 4, mas hoje eu vou usar 8. Melhorado 8 vezes. Otimizar. Ele já vai fazer uma leitura da imagem e vai jogar ali pro nosso... Vocês conseguem ver esse craqueladinho, eu não curti esse craqueladinho. Vamos ver se ele já foi. Acho que não. Vou aqui em substituir. E jogo ele lá pro design. Olha só como ele ficou, que ele não alterou ainda pra vocês, eu acredito, ó. Mas pra mim alterou e ficou um pouquinho melhor, mas é porque vocês conseguem ver craquelado só, né? Esse prédiozinho aqui também, eu vou fazer isso com todas, né?
E daí, uma outra coisa que eu gosto de fazer é remover o fundo das imagens. Eu removo o fundo e daí depois eu vou em editar e colocar um contorno. Eu coloco um contorno nele. Ah, ele é rebelde, gente. Só que aqui esse contorno ficou um pouco grande. Eu posso até diminuir um pouco ele. Mas vocês sabem que eu falei que meu celular meu computador é um pouquinho devagar, demorado. Isso daqui eu faço geralmente com o celular. No celular eu faço isso. De estar aumentando, diminuindo os contornos, porque tem coisas que demora muito para mim fazer pelo computador, daí eu abro o Canva pelo celular e faço. Para mim eu acho mais fácil. Aí depois eu venho aqui, ó, baixar. Eu venho em PDF para impressão. PDF para impressão. A página, A1 não vai, é A2, A3, né? E baixo. E daí aqui eu vou imprimir naquele programa que eu uso, o PDF TV, que eu já mostrei pra vocês o porquê que eu baixei nele. Porque meu computador ele é muito devagar e o PDF ele é mais rápido pra mim. E eu vejo o pessoal usando os outros programas para imprimir o que fazem ali no Canva, mas eu uso o Canva mesmo e o leitor de PDF, o PDF para fazer. Aí eu já faço no tamanho mais ou menos que eu quero. E lá na hora da impressão, o que eu faço? Eu coloco o tamanho real. Eu vou fazer umas alterações aqui, como eu te falei para vocês, eu vou ter que fazer no celular para diminuir um pouquinho esse contorno aqui ao redor deles. E depois eu já vou colocar para imprimir e eu mostro para vocês, tá? Então, pessoal, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei mesmo que eu tô gravando e depois chega um tempo, ele desgrava e ele não salva. Uma loucura aqui, por aqui. Mas eu mostrei o aplicativo que eu uso para melhorar a imagem, que é o Imagem Upscaler, ó. Ou esse daqui eu gosto de usar, ó. Pixel Enhancer, sei lá. Aí, faltou uma coisa muito importante mostrar pra vocês, que é como eu salvo aqui, ó. Eu venho em compartilhar, baixar, PDF para impressão, não padrão, do 2 ao 3, né, que é as páginas que eu quero. Ó, ele sou... droga. 2 ou 3, eu posso ticar aqui também quais as páginas que eu quero, pronto. E aqui, ó, perfil de cor. Eu nunca coloco RGB, sempre em CMYK. Aí, salvar. Eu acho que ele já tinha salvo o primeiro, mas ele não salvou o vídeo, né? Eu tinha salvo aqui no computador e ele não salvou o vídeo. Eu venho aqui, ó. Vou em explorador de arquivo. Vocês não conseguem ver muito bem. Ele vai abrir a página, a pasta de download, eu acredito. Mas aqui é tudo devagar, tá, pessoal? Não se incomode muito, não. Por isso que é muito difícil fazer o vídeo mostrando como é que eu faço, porque eu faço porque eu sou teimosa mesmo. Porque demora. Pra fazer uma coisa que demora, né? Eu vou nesse Topo Marielle 1, que é o último que a gente gravou, ó. Ele tem esse PDF, esse é o aplicativo. Aí eu uso esse papel aqui, que é o papel 180 gramas fotográfico. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Era pra ser master print, mas eles enviaram esse. Ai, eu tô com uma dor de cabeça, tá meio estranho trabalhar hoje. Eu ainda tenho uma outra arte de topo de bolo pra fazer, caderno e bottoms. Mas a gente é teimosa, né? A gente não desiste, somos brasileiro. Quando a gente tem um ideal, é isso. Um objetivo na vida. Isso aqui são as artes que eu usei, geralmente, ó, vai abrir aqui o arquivo. Eu
excluo tudo, deixo tudo ali no Canva, porque daí o Canva já tem o próprio, né, sistema deles ali, e é na internet, não precisa ocupar espaço do computador, e eu ocupo o mínimo possível. E mesmo assim, é complicado. Pra te ter uma noção, olha aqui. Vamos ver aqui as páginas, este computador. Olha só. Quanto que eu tô usando, quanto tá livre. Mas é sobre isso. Eu sabia que esse computador é limitado. E ele também não veio com o programa ideal. Aí, o que que eu venho? Eu venho aqui, ó. Eu pensei que era uma folha, acostumada a fazer topo de uma folha. Esse é de 2, você já coloca a quantidade aqui. Vem aqui em cima, ó, no disquetezinho. Tem uma flecha pra baixo, eu venho imprimir, ó. Aí ele vai abrir como é que eu quero imprimir. No retrato, uma cópia, tamanho real ticado, ó. Tem ajustar por escala, mas eu gosto sempre de colocar tamanho real, né? O modo de que eu quero imprimir, paisagem ou retrato, e a quantidade. E é assim que eu vou mandar. Vamos imprimir. Então, pessoal, olha só, ficou assim a impressão. E agora a gente vai precisar cortar. A minha escaneadora é SDX82, a minha máquina de corte. Escaneador, já. Minha base de corte. Eu vou puxar aqui pra mim poder prender uma folha pra gente escanear. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Não tá perfeita essa cola, não. Mas não tava querendo colocar cola na base. Eu tenho outras coisinhas pra fazer hoje. Vocês viram como tá agitado. Não é o ideal. Mas vamos ver se ele vai puxar legal. Às vezes, quando eu coloco a base, ela dá uma encavalada. Não sei o que tá acontecendo. Talvez eu não... Ó, eu coloco aqui, aí quando eu vou puxar aqui, ela dá uma encavalada, ela acaba entortando. Mas vamos tentar ajudar ela aqui. Hoje ela puxou legal. Talvez era isso que eu não tava fazendo, dando ajuda pra ela. Aí, o que que eu faço? Eu venho escanear, recortar direto, seleciono a maquininha, coloco no preto, que eu gosto de usar o preto. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver. Mas eu vou falando pra vocês o que que eu tô fazendo. Aí eu venho iniciar. Aí ele vai puxar o scanner. Ai, que dor na cabeça. Às vezes ele escaneia pra cortar coisa que eu não quero. Aí eu vou vendo se eu corto, espero pra cortar de outra forma, ou não corto esse, corto com o alicate manual, mas esse daqui parece que ele cortou, leu bem certinho onde eu queria. Vamos ver ali os prédios, que são bastante preto, pra ver se ele vai ler certinho. Ó, esse daqui parece que foi uma uva pra nós. Ok. Confirmar onde quer que corta, é isso aí, o contorno. Eu vou selecionar, recortar e vou ver como é que tá pra recortar. Se ele tá pro meio corte, off. Ele tá pra cortar direto. A pressão eu uso automática, velocidade 6. E é assim que tá configurado, nem sei por que que tá assim. Mas ele disse que vai cortar em 2 minutos. Vamos iniciar?
mostrar aí pra vocês como é que corta pelo menos a primeira folha. Talvez essa daqui, por ter esses detalhezinhos aqui, seja mais difícil de cortar, mais complicada, mas tem que cortar, né? E é isso, pessoal. Comprei umas coisas aqui que não tá dando tempo de divulgar. Eu fico triste com isso, mas talvez seja só questão de me organizar um pouco mais, né? Acho que acabou. Vamos cortar a próxima. Que essa dali que tá me dando medo. Olha como ficou maravilhoso. Vou colocar os elementos aqui. E depois a gente vai colar. Vamos colar tudo junto. Esse daqui eu acho que é Capitão América. Eu não entendo muito desses negócios de Marvel. Quando ela falou assim, e mostrou do que ela queria, foi colocar topo do bolo dos heróis. Mas aí depois que eu fui procurar pra fazer a segunda vez, que eu vi que era dos Vingadores. Aí ficou mais fácil de eu procurar. É coisa. Não sou muito ligada nesse negócio. Agora o Superman, esses normalzão, né? A gente entende. Vamos voltar aqui para a configuração. Fui na casinha, ó, desejo excluir os padrões para retornar ao início? Sim. Vamos escanear de novo, recortar direto a maquininha, o preto, iniciar. Vamos ver se ele vai ler onde a gente quer cortar ou ele vai dar um de doido. Tomara que não, né? Seja fácil para nós esse também. Ok. Vamos selecionar. Esse daqui, ele só pegou os contornos de fora, ó, da teia. O Hulk tá cortando bom. Alguma coisa dos quadradinhos ele pegou também. Oi, filha, o que tu tá fazendo? O que eu vou mudar? Vocês estão vendo? Tem um quadradinho aqui com um preto e ele vai usando degradê. Eu vou usar ele ali eu vou até colocar um pouquinho menos, pra ver se ele lê só o contorno e não lê esses outros quadradinhos. Senão eu vou ter que desselecionar esses quadradinhos manualmente ou, sei lá, deixar pra não cortar. Aí eu venho aqui, ó, coloco um pouco menos, vou visualizar pra ver se ele leu como eu queria ou não. Tossezinha chata. Vamos colocar um pouquinho mais, vamos ver que ele vai puxar. Eu não vi muita diferença. O problema é o segundo, esse daqui, ó. Que é exatamente a mesma imagem, é só invertir ela. E daí uma ela leu perfeitamente, outra, que é essa aqui de baixo, ele leu com uns quadradinhos. Ele ia cortar esses quadradinhos amarelos. Não só o contorno que a gente precisa, sabe? Ó, não me ajudou muito. Vamos ir pro mais pra ver se ele muda alguma coisa. Mais preto em vez de menos preto. Ó, parece que ele diminuiu um pouquinho os quadradinhos. Vou colocar até o fundo. Pra ver se ele desiste dos quadradinhos. Desistiu. Deu certo, pessoal. Ele vai cortar só o contorno aqui.
Ok. Ok. Seleciona. Recortar. Eu vi aqui que ele não ia pegar uma coisa. Mas ali no outro ele disse que ia pegar. Vamos. Vamos ver depois se eu usar o cor, né? Sei lá. Ele só não vai cortar, pelo que eu vi, um pouquinho desse daqui, um pouquinho desse daqui, até aqui. Então, esse detalhe aqui eu vou tentar fazer com a mão. Eu vou mandar cortar assim também. Vou fazer com aquele estilete, sabe? De precisão que a gente comprou. Antes eu perdia tempo aqui tentando achar o jeito de cortar direito. E, cara, eu larguei de mão. Sofria muito, sabe? Coloquei na minha cabeça que algumas coisas não são perfeitas. Vamos cortar. E é sobre isso. Então, a gente vai precisar do alicate de precisão que está aqui. É sobre isso. A minha bagunça é meio que organizada. Pelo menos eu sei onde eu guardo cada coisa, sabe? Eu deixei aqui aqueles cortadores, a sobra dos cortadores quadrados da encadernadora Airô, pra colocar num pote. Da redonda tá aqui, ó. Eu quero colocar um pote das quadradas. Pra quê? Eu não sei ainda. Vai que um dia eu faça uma festa e precise pra alguma coisa e eu já tenho. E é isso. Tem um vento, tá difícil. Olha aqui, grudou uns papelzinhos no... Ixi, BOPP. Aí eu vou terminar de fazer o topo de bolo com vocês. Eu já vou pegar... Vamos ver se tá aqui, né? Mas é pra cá. A minha cola quente. Eu emprestei pra minha mãe. Ela deu uma colada aqui demais, do que é o ideal. Mas fazer o quê? Eu dei uma puxada aqui. Também não faz mal. Aí, o que eu vou fazer? Tirar esse daqui. Tirar esse daqui. Tirar esse daqui. Esse daqui. Tenho que limpar a base de corte. Vocês viram que eu limpo com um lenço umedecido. E depois eu vou repor. Vocês viram que tá difícil já. Aqui eu só tiro a bandeja e desligo. Se eu for usar, eu vou usar mais pra depois. Isso aqui eu tenho que limpar. Vou colocar aqui em cima da cama. Vocês sabem que o meu espaço é reduzido também. Eu desliguei a máquina de corte e vou ligar a cola quente. Ali na frente também eu tô pensando, porque o lugar onde eu quero colocar tem espaço só tem uma tomada. Talvez eu vou ver se eu consigo colocar duas. E tem um disjuntor de luz ali no começo, na entrada de casa. Talvez eu coloque um de tomada e um de luz na mesma, sabe? Vamos ver se eu consigo fazer isso. Isso que eu penso.
Vocês lembram que eu disse que eu ia precisar cortar? É isso daqui, ó. A anteninha eu não vou fazer desse. Tem muito detalhe em cima, podia ser mais reto? Podia. Mas ela queria esse spread, tinha esse spread de referência. As antenas eu vou cortar reto. Pra quê? Pra ser mais fácil pra nós. Prontinho. Ficou assim. Deixa eu levantar esse daqui. Vou tirar esse aqui também, que tá feio. Esse aqui também. Esse aqui também. Vamos ver se do outro ele cortou bem. Vou cortar a antena desses aqui também, ó. Que foi cortado pela máquina. Prontinho, ficou dessa forma. Vamos guardar nosso alicate. E eu uso os palitinhos transparentes. Vou mostrar pra vocês qual eu uso, já volto. Então, pessoal, voltei. É esses aqui que eu uso, tá? Palito para pirulito. Transparente, tá? Esse daqui é o número 28, tem até um outro saco aqui que eu já comprei. O palito para pirulito número 9. Deixa eu ver se tem outro desse 9. Tem um fechado do 9. E um palito para pirulito número 14. Esse 14 não tem mais, só esses aqui. E eu uso esse daqui, desculpa. Quando tem muito elemento, assim, mexedor de café grande, desse daqui, ó. Também transparente. É isso que eu uso. Então, a cola quente já tá quente. Peguei aqui 2 folhas pra prender os elementos. Vamos ver se a gente vai precisar das 2 ou de uma. Geralmente eu uso uma só. Palitinho tô aqui. Coloquei a caixa deles ali embaixo. E os elementos. Então, vou começar pelo nome. O nome, eu gosto de usar o 28. O 4 tá aqui. Tô com o WhatsApp ali aberto na foto da inspiração dela. Pra saber os elementos que eu preciso colocar. E os elementos que não. Deixa eu só ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acho que eu vou colocar no ar. Não, não ficou legal. Aqui, ó. É aqui que eu vou colocar. Entre o J e o A. Meu, quanto vento, gente. Vocês não têm noção. Ontem uma chuva, uma chuva, uma chuva.
E eu fazendo compra e carregando coisa pra cima. Claro que a Ayla me ajudou. Ajudou a guardar também os produtos de limpeza. Aí depois ficamos vendo alguma coisa na TV que eu já nem lembro, dormir. Esses elementinhos aqui eu não vou colocar, porque eles são pra colocar na parte de baixo do bolo. E nessa parte também vai o Hulk. Só que o Hulk, eu acho que eu vou grudar na frente. Por quê? Porque na inspiração o Hulk tá na frente. Outro elemento aqui do lado. Aí tem as teias, né? Tem o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha é aquele que fica deitado assim de lado. Mas eu não consegui achar ele numa boa qualidade. Eu vou usar... Qual que é o 9? É o 9, que é o menor, né? É o 9. Pra colocar uma palitinha aqui do lado e eles conseguirem enfiar assim no bolo. Aí tem os elementos de cima. Nesses aqui eu vou usar o 14. Por isso que eu gosto muito do 14. Mais um 14. Ixi. Por que tu não tá puxando? Ah, eu vou fazer uma limpezinha aqui. Ah, tem o 4, né? O 4, eu também vou usar o 9. Meu Deus, quanto vento. Vocês conseguem ouvir? Muito vento. Ainda bem que eu moro no segundo andar. Que seria o primeiro. Mas aqui a gente chama de segundo. Então tá, eu acabei. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ele tá... Eu vou deixar ele aqui, ainda ligado, pra depois eu passar um papel, um pano, sei lá, pra ver se eu consigo limpar ele pro lado de fora. Ó. Ficou assim. Assim. Depois eu vou limpar na hora de colocar, tá? Assim. Esse Homem de Ferro ficou grandão demais. Mas eles pareciam tudo do mesmo tamanho. Assim. Assim. Opa, a teia. Cadê a outra teia? Ixi, tá aqui. O prédio. Com o Hulk e o prédio sozinho. E o Benjamin. É assim que ficou nosso topo de bolo, pessoal.
Essa é a forma que eu faço os topos de bolo aqui. Eu usei 2 folhas. Geralmente eu uso uma folha e eu cobro o valor de R$25 o topo de bolo. Esse daqui eu cobrei 30, tá bom? Cobrei 30 só pra vocês saberem quanto eu cobro por aqui. O vento tá demais. Olha, eu vou tirar umas fotos também, porque faz uns anos-luz que eu não posto nada no TikTok, nem no Instagram da Hack. E eu preciso colocar alguma coisa pra cá, pra lá. Então foi isso o vídeo, pessoal. De como eu faço topo de bolo na SDX 85. Beijinhos! Ajudem a gente aqui no canal a conseguir monetizar o canal. Gente, falta pouquinho pra chegar aos 1000 inscritos, mas pelo que eu vi, falta algumas horas. Então, se vocês puderem ver os vídeos nos primeiros ali do canal de como a gráfica era, como a gente foi crescendo, o que a gente tinha lá no começo pra até agora, seria até legal, porque lá em dezembro a gente vai atualizar esse lado aqui, ó. Essa daqui, opa, é a tomada que eu falei pra vocês. Opa, cadê? Opa, cadê minha mão? Gente, que difícil. Essa daqui é a tomada que eu falei pra vocês. Essa é da entrada, que só tem um disjuntor de luz. E eu ia ver se dava pra colocar o disjuntor e mais a tomada. E aqui embaixo, não sei se dá pra ver, também tem uma tomada. Só que é de uma só. Aí eu tava pensando em colocar um daqueles que tem 2. Mas eu também não entendo de elétrica, não sei se vai ser possível. E é isso. Pessoal, de novo, dão mais umas olhadas ali nos vídeos pra ajudar a gente a monetizar, a melhorar aqui a nossa gráfica, a melhorar aqui a nossa vida. E é sobre isso. Beijos, tchau!